E olha, gente, o Congresso Nacional derrubou quase metade dos vetos presidenciais do presidente Lula, analisados desde 2023. André Anelli está de volta e vai trazer as informações para a gente, porque essa proporção ela é superior àquela registrada no governo de Jair Bolsonaro. Conta aí, seu Anelli. Pouco superior, viu, Evandro? No governo Bolsonaro, uma proporção de 44% entre aquilo que foi vetado pela presidência e que teve o veto derrubado pelo Congresso Nacional, enquanto nesses 3 primeiros anos do atual mandato do presidente Lula, essa proporção chega a 49%, quase metade. Em números totais, o presidente Lula teve 43 vetos derrubados de um total de 87, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro teve 114 vetos derrubados de um total de 258. Esses números foram levantados pelo jornal Folha de São Paulo através de uma fonte específica que é o painel legislativo Galileu mantido pelo Senado Federal. Esses números apontam para um fortalecimento do Congresso Nacional nos últimos anos, principalmente em torno desse último mandato do presidente Lula, que acaba não tendo maioria no Congresso Nacional, nem na Câmara e nem no Senado, e mostra ainda então que o Congresso Nacional não tem evitado qualquer tipo de veto naquelas chamadas sessões conjuntas que são necessárias para derrubar um veto presidencial. Nessas sessões conjuntas é necessária a maioria dos votos, tanto de deputados quanto de senadores. No caso da Câmara, 257 votos, no caso do Senado, 41 do total de 81 votos, e essa maioria tem conseguido, na maior parte das vezes, mas quase pela metade dos vetos do presidente Lula, derrubar esses vetos. E por falar em veto, a gente destaca que o Palácio do Planalto já tem praticamente uma derrubada contratada para o ano que vem, que é, no caso, então, o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas para os participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e também, possivelmente, beneficiando o núcleo, o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula já disse abertamente que quer derrubar, quer vetar esse projeto de lei já aprovado pela Câmara e pelo Senado, e que tem a proposta justamente então de reduzir as penas a todos aqueles envolvidos no âmbito do golpe de Estado. Por outro lado, já existe acordo no Congresso Nacional para a derrubada desse veto quando ele for assinado pelo presidente Lula, possivelmente no próprio dia 8 de janeiro de 2026, quando então os atos de vandalismo aos prédios dos 3 poderes vão ter completado 3 anos. O presidente Lula vai fazer uma cerimônia nesse sentido, relembrando tudo aquilo que aconteceu, e existe a expectativa de que o veto seja assinado naquela cerimônia mesmo, já preparando então o Congresso Nacional para, a partir de fevereiro, derrubar esse veto e aumentar então essa proporção que é a mais alta da história de vetos derrubados presidenciais. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Ô Zé Maria Trindade, olhando para esse funcionamento da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, quando a gente tem um volume de vetos derrubados, como o que acompanhamos agora em relação ao presidente Lula, isso significa uma divergência muito grande? Significa, digamos, um movimento que vai para bater de frente, que tenta combater os projetos e ideias do presidente da República, ou faz parte do trabalho da Câmara também se posicionar e derrubar vetos quando necessário? É um enfraquecimento, né, do presidente da República. Não é segredo para ninguém de que o eleitor decidiu eleger um Congresso Nacional progressista, mais de direita, e eleger um presidente da República mais de esquerda, progressista, né, não conservador. Então, isso ficou muito claro. E aí, o presidente Lula não tem maioria no Congresso Nacional. O Congresso aprova uma lei, primeira mudança foi aí, houve uma mudança muito profunda. Em anos anteriores, o índice de aprovação de projetos no Congresso Nacional era de 74% dos projetos aprovados de iniciativa do Executivo. Então, o presidente assina e manda para o Congresso, e o índice de aprovação beirava os 80%, 74%. Agora a situação se inverteu. No último ano agora, 80% dos projetos aprovados são de iniciativa do Congresso. Então, se o Congresso tem uma força política para iniciar e concluir, ou seja, aprovar um projeto,
Se o presidente veta, ele tem força política para derrubar o veto. E o interessante, assim, da articulação política é porque há, através das frentes parlamentares, uma união política diferente. Você me ajuda a derrubar os meus vetos, que eu ajudo a derrubar o seu. Então, um veto que interessa à bancada ruralista é negociado com a bancada, por exemplo, de automóveis, de avião, da saúde. E aí todos eles votam na queda do veto do outro e formam uma maioria que é difícil de ser rompida politicamente. O legislador, o constituinte original, ele colocou a queda de veto e emenda a Constituição, né, com muita dificuldade, muita dificuldade. Para derrubar um veto presidencial, tem que primeiro reunir o Congresso. São 3 casas, né? A Câmara, o Senado e o Congresso. O Congresso é reunião no mesmo auditório, né? Geralmente na Câmara, de Câmara e Senado ao mesmo tempo, sob a presidência do Senado Federal, que é o presidente do Congresso. E ali ele faz a votação de um e de outro. E tem que ter maioria absoluta, né? Não é maioria dos presentes, é maioria dos votos. Ou seja, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado Federal. Isso não é fácil, mas mesmo assim os vetos estão sendo derrubados. Por exemplo, nesta lei nova, né, da dosimetria, o presidente já anunciou que vai vetar. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque no Senado Federal, por exemplo, a dosimetria só recebeu 48 votos. Então veja que está ali na margem, né, de queda de votos. Nem todos os 48 que votaram a favor vão votar pela queda do veto. Então, derrubar um veto numa situação de uma lei tão complicada assim é difícil, é muito difícil. Então, significa que o Congresso está mais forte politicamente do que o governo. Ô Bruno Musa, como é que você avalia essa movimentação? E você entende também que, mesmo diante de uma liderança que, na visão de muitos, anda meio capenga, que é a de Hugo Motta, há ali um posicionamento robusto da Câmara em relação ao que é decidido pelo presidente da República e um posicionamento, nesse caso, robusto, contrário ao que quer o presidente Lula? Veja, eu não consideraria que é aquela robustez ali, né? Mas, de qualquer maneira, sim, sem dúvida, eu concordo com o Zé Maria. Nós temos aqui um executivo de uma linha ideológica e nós temos aqui um legislativo talvez um pouco menos ou diferente. O grande ponto é, eu falo com cuidado porque a gente mencionou muito ontem no tema da polarização e o Zé Maria sempre cita muito bem o tal do centrão, né? O abstrato, mas que ele existe, que ele não tem ideologia. Então fica muito difícil você saber se de fato esses legisladores, ao menos na minha opinião, são realmente mais à direita, que eu acredito que sim, mas eles também são facilmente incorporados em ideias opostas se o momento for conveniente, digamos assim, né? Então, mas parando para pensar e analisar individualmente, sim, seriam relações de ideologia supostamente opostas, e aí isso impõe uma dificuldade maior. Só que também, nesse momento que nós estamos vivendo, com todos esses problemas que o Brasil tem vivido, tanto do judiciário, quanto todos esses processos, a pauta econômica, enfim, tudo isso faz com que estejamos vivendo um momento de mais dificuldade para cada um dos poderes colocar as suas pautas adiante, porque a pressão popular, mesmo que ainda pequena, incipiente, mas ela começa a acontecer. Isso mostra que determinada pressão popular é o que faz o político agir. Por mais que eu acredite que eles pouco se importam, na grande média, com a vontade popular, eles precisam entregar um mínimo que a população pede, para que as pessoas continuem acreditando e legitimando aquelas autoridades como se eles fossem ali representantes de verdade do povo. E aí, essa legitimidade que o povo dá é o que dá clareza para eles atuarem, mas um mínimo eles precisam entregar. E aí é onde eu acho que entra essa oposição, essa dificuldade do Congresso, do Lula em aprovar no Legislativo. Mas isso também, e finalizo aqui, os números derrubam, e eu gosto muito de números e matemática justamente por isso, porque elas derrubam narrativas e teses. Há pouco tempo, não sei se 1 semana ou 2 semanas atrás, o Lula, no discurso de fim de ano, falou que grande parte do que ele quis, ele conseguiu aprovar. E aí os números mostram que não é bem assim, né? Agora, Zé Maria Trindade, eu queria entender
Aonde entra a influência do dinheiro nessa força do Congresso Nacional para derrubar vetos, para se posicionar, sem preocupação em negociar com o presidente da República? E o que eu quero dizer com o dinheiro? As emendas parlamentares, qual foi a segurança que as emendas parlamentares trouxeram para o Congresso Nacional, que fazem com que cada vez menos eles precisem negociar ou articular com o Palácio do Planalto para tomar decisões que muitas vezes possam ser amargas para aquele lado? Porque, na verdade, os parlamentares representam interesses aqui, são vários interesses, né? O governo federal é poderoso, é muito poderoso. Além do orçamento, tem o poder de decisão. Às vezes, o poder regulamentatório é muito forte, atrasa setores. Então, assim, o governo federal é muito poderoso. E ali estão grupos que tentam liberações do governo, interesses, e é assim que é feita a massa de manobra da Câmara dos Deputados. Aí você disse muito bem, as emendas parlamentares eram usadas politicamente. Me diziam deputados que antes eles nem ligavam para a emenda parlamentar, porque apresentavam, ficava aquela peça de retórica, o máximo que eles faziam era apresentar a emenda, né? Tirava xerox da emenda e mandava para o município. Tipo assim, olha, eu apresentei uma emenda aí para construir uma escola no município. Pronto, essa escola não quero construída porque o presidente não liberava o recurso e pronto. Aí, depois da Dilma, e muito depois, já no governo Jair Bolsonaro, eu me lembro dessa reunião. O ex-chefe da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, foi numa reunião com os líderes e falou, eu não vou colocar, a frase dele, não vou colocar a mão nisso. E ele tinha razão, esse dinheiro é perigoso. Coloca a mão nele aí, aparece processo depois. E os líderes olharam assim e falaram, então pode deixar com a gente. E tudo bem. Aí o Congresso ganhou esse poder de ter as emendas com a obrigação de liberar, né? Liberação obrigatória. Então tirou o poder do governo de liberar ou não liberar. Só que os presidentes, né, vinham jogando com prazo. Eu posso liberar, mas a data de liberação das emendas é minha. E agora, para o ano que vem, os deputados tiraram até isso. 65% das emendas têm que estar liberadas no primeiro semestre, né, ano eleitoral, precisa ser antes das eleições. Então, até o prazo de liberação, o governo federal não tem. Isso tirou um poder muito importante de negociação com o Congresso Nacional, né? E não é pouco, 60 bilhões de reais. 60 bilhões é muito dinheiro, né? É tanto dinheiro que os candidatos a deputado federal que não estão nos mandatos estão reclamando. Os dois já me ligaram, olha, é impossível disputar com esse pessoal aí. Eles chegam aqui no interior jogando dinheiro pela janela. E a gente que não é deputado federal e não é senador não tem isso aí. Então há um desequilíbrio também na disputa. Isso aumenta a possibilidade de reeleição. Eu já disse aqui que nem todos pensam em reeleição. Alguns pensam em roubar e outros são altruístas, mandam para associações de capoeirista e tal. Mas, enfim, é muito dinheiro, 66 bilhões de reais. Mandam para associações e etc. O deputado Carlos Zaratini me falou que ele manda as emendas dele para a associação de break. Eu nem sabia que ainda existia break. Lembra aquela dança de braço? Opa! Mas ele, enfim, gosta e é transparente e altruísta, porque a associação de break não vai devolver dinheiro para o parlamento, eu duvido, né? Não é. Quando se tem o recebimento, aí se espera que se faça o uso, né?